Vamos orar todos juntos. Então, Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, o Senhor nos chamou dentre muitas pessoas para nos salvar e nos considerou como seus filhos santos, para que possamos entrar no seu reino eterno. O Senhor nos deu a esperança tão gloriosa pela sua graça, Senhor. Senhor, esse tempo restante para a nossa carne também. Que o Senhor Deus não nos largue como órfãos, mas que o Senhor Deus possa estar junto conosco. O Senhor Deus possa proteger o nosso coração, nossos pensamentos. Que o Senhor Deus, através da sua santa vontade, possa permitir para que nós possamos viver no meio da verdade, possamos ser conduzidos. Agradecemos por toda essa sua graça. Nesse tempo agora também, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos em seu nome. Todos nós estamos louvando o Senhor, aprendendo a sua palavra dentro da sua igreja santa. O Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos estar em comunhão. Senhor, o Espírito Santo nesse momento agora, estando conosco, através da sua palavra, através da sua graça, através da sua mão misericordiosa, que o Senhor Deus possa estar nos sustentando, que o Senhor Deus possa nos permitir a maior plenitude, para que possamos viver de forma correta como seus filhos, Senhor. Então, nossas igrejas que estão pelo mundo todo, nossas igrejas que estão pelo país, que o Senhor Deus possa trabalhar juntamente com eles, para que nesse último tempo o Senhor Deus possa permitir para que possamos efetuar o seu grande trabalho. Todos os dias possa acontecer esse trabalho da efetuação do seu evangelho, Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, onde seja que eles estejam, que o Senhor Deus possa proteger, que o Senhor Deus possa ajudar qual tipo de dificuldade, qual tipo de tentação eles tiverem em seus corações. Que para cada um deles o Senhor Deus possa permitir a sua graça, para que nenhum deles se perca. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária a cada momento. Nesse tempo agora também, toda a palavra que o Senhor Deus deseja manifestar, que o Senhor Deus possa nos permitir, para que nós possamos aprender quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar diante do Senhor Deus, para que nós possamos ter a sabedoria de diferenciar a sua palavra, que nós possamos viver pela sua glória, pela sua vontade, que todos nós possamos ter uma maior coragem diante do Senhor. Nesse tempo agora também, que o Senhor Deus possa nos permitir para que nós possamos depender mais da sua palavra, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Seria bom não pregar e continuamente ouvir o cântico, o louvor, não é? Então, é realmente uma música que me emociona tanto. Então, todo domingo, os irmãos, eles preparam o cântico, o coral canta com uma grande graça do Senhor Deus. Nós agradecemos por isso. Então, mas a palavra não tem como deixar de ser pregada, não é? Então, vamos procurar a palavra da Bíblia. Então vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Versículo 10 e 11, vamos ler todos juntos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque, assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Até aqui. Então está acabando já o tempo da colheita. Então o vento frio está batendo. Então daqui a pouco chegará o frio do inverno, onde irá nevar. Então, conforme a palavra do Senhor Deus, o inverno é o fim dos tempos. Então, desde Jerusalém a palavra foi pregada até os confins da terra, e assim chegará ao fim. Então nós estamos vivendo nesse último tempo da colheita do Senhor Deus. É algo certeiro. Então o Senhor Deus que deseja colher bem mais frutos. Nesse último tempo o Senhor, Ele nos salvou. Mas ao nosso redor ainda tem muitas pessoas, nossos familiares que não receberam a salvação, nossos amigos. Então realmente é algo que é muito triste. Tem Jeremias, capítulo 8. Acabou o tempo da colheita, mas nós não conseguimos a salvação. Então quer dizer que tem pessoas que ainda não conseguiram receber a salvação. Os espíritos dessas pessoas, estando nesse último tempo onde está acabando a colheita. Então, mas não tem ninguém que nos salve. Então tem muito o que se colher, mas são poucos os trabalhadores. Então quer dizer que ainda tem muitas das alimentações no campo que ainda não foram colhidos. Quer dizer que são poucos os lavradores. Então realmente é algo muito triste. Então nós recebemos a salvação nesse último tempo. Nós temos recebido a salvação nesse último tempo. É uma grande graça, uma grande bênção do Senhor Deus. Mas também acredito que existe um grande dever para nós. Então nesse último tempo, a grande graça do Senhor Deus. Eu vou pregar nessa palavra do Senhor Deus para que muitos outros espíritos possam receber a salvação. Porque esta palavra é o poder do Senhor Deus de salvar todos aqueles que estiverem perdidos. Então é o poder do Senhor Deus para que possam receber a salvação. Mas como será que nós podemos deixar de pregar este evangelho? Não é possível. Então eu tenho esse dever para podermos evangelizar primeiramente das pessoas que receberam a salvação, os cristãos. Eles precisam saber quão grande é essa palavra do Senhor Deus, quão importante é que nós, como filhos do Senhor Deus, possamos viver de forma adequada
E nós todos, realmente como filhos do Senhor Deus, quando vivermos de forma adequada, correta, acredito que muitos espíritos irão receber a salvação. Então, se nós todos, quando pregarmos o Evangelho, as pessoas que ouvirem esta palavra, eles não estão somente ouvindo a palavra, mas as pessoas que receberam a salvação primeiramente, eles pregam para mostrar quão verdadeiro é esse Evangelho que nós estamos pregando. Quer dizer que as pessoas ao redor estão de olhos bem arregalados, observando como nós estamos vivendo. Então, realmente é um tempo final para todo este mundo, onde existe muita hipocrisia deste mundo. Então, quer dizer que existem muitas pessoas que vivem de qualquer maneira, mas a ação é diferente. É por isso que, se olharmos as palavras dessas pessoas, então realmente ninguém quer acreditar, ninguém vai dar respeito se você vive de qualquer maneira, certo? Porque vão achar que é realmente algo muito enganoso por parte daquela pessoa. Que é uma pessoa que mente. Então nós, cristãos, se nós não conseguimos viver como filhos corretos diante do Senhor Deus, as pessoas que nós estamos querendo pregar o Evangelho, ao olharem para nós, vão perceber, vão sentir que é algo enganoso. É por isso que, como filhos do Senhor Deus, nós precisamos viver de forma adequada e correta como seu filho. Isso é muito importante. Então, toda semana, nós estamos aprendendo sobre a identidade do cristão e a sua vivência. Então, qual é a vivência adequada de um cristão? É a palavra que eu estou pregando toda semana. Então, a verdade de nós temos recebido a salvação, quão surpreendente ela é, nós não sabemos. Se olharmos em Hebreus capítulo 2, versículo 3, então realmente é essa tão grande salvação. Se nós realmente considerarmos tão pequeno, o que vai acontecer conosco? Realmente as pessoas que receberam a salvação precisam saber quão importante, quão precioso é essa salvação, porque não tem como viver realmente sem saber, não é? Então realmente o Senhor Deus, Ele criou todo este universo, o Senhor Deus está cuidando de todas as coisas, mas o maior trabalho de todas as coisas, o mais precioso que o Senhor Deus efetuou, é que o Espírito, que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, que estava indo para a perdição, maldição eterna, Ele, pelo Filho unigênito do Senhor, ser enviado neste mundo, se tornando a propiciação pelos nossos pecados, o sacrifício, ao morrer e ressuscitar, fez o trabalho da salvação para conosco. Então, para todo aquele que nele crê, terá a vida eterna, que não pereça. Então, quer dizer que esse trabalho da salvação que o Senhor Deus efetuou para nós, realmente não existe nada maior do que isso. Nós podemos saber disso. Então, realmente, esse trabalho de salvar, de todos os espíritos, pela sua palavra, realmente é o trabalho mais importante do Senhor Deus. E esse trabalho importante do Senhor Deus não tem como fazer ser feito somente pela palavra e pelo seu poder. Então, por que se ele pudesse fazê-lo, ele não teria enviado seu Filho unigênito para a morte de cruz, para aquele sofrimento? Então, já que não existe outra maneira, foi desse jeito. Então, o Filho do Senhor Deus, se ele não morrer, realmente vai acontecer um maior problema. Então, algumas pessoas vão pensar que elas têm uns grandes ricos, então, mas essa pessoa tão rica, ela só tem um filho. Então, toda a herança dele, ele quer entregar a herança. Ou se ele não quiser entregar toda essa herança, precisa entregar ao seu filho para a morte. O que será que ele vai escolher? Então, é um filho tão precioso. É um filho mais precioso do que todas as coisas. Realmente ele não vai entregar de forma alguma. Então realmente o Senhor, ele disse que para nós, vou tirar todas as coisas que vocês tornaram meu filho. Isso quer dizer que o Senhor, realmente ele permitiu o seu filho unigênito, o único filho, para a morte de cruz. É algo que é surpreendente, um amor que nós não podemos compreender, uma maior graça que nós podíamos receber. Então, realmente, mas o Senhor Deus, ele não vai conseguir fazer nenhum trabalho maior do que este. Por isso, que nós, ao recebermos a salvação, nós precisamos saber quão importante, quão precioso é essa palavra do Senhor Deus, essas boas novas que foi permitido para nós.
Então, realmente, essa grande graça que o Senhor Deus ele nos permitiu, nós precisamos saber realmente quão precioso ela é. Então, quanto mais nós conhecemos, então nós temos uma maior graça diante do Senhor Deus, agradecimento, felicidade transbordando ao Senhor. Então, quando essa felicidade transborda, nós podemos pensar realmente como é que eu vou retribuir essa graça que eu recebi do Senhor Deus. Realmente eu amando o Senhor Deus, eu recebendo essa graça do Senhor Deus para poder retribuir, eu estar vivendo para o meio da glória do Senhor Deus. Eu tendo essa grande esperança, essa grande força, coragem ao seu trabalho. Então, mas após receber a salvação, realmente se você tem essa vontade, esse coração de querer viver pelo Senhor Deus, mas se você não consegue viver, realmente é porque essa pessoa, mesmo dizendo que recebeu a salvação, ou ela pode ter recebido a salvação, mas ela esquece de que ela, o espírito dela é preciosa. Então por isso, que no último domingo, então nós falamos sobre o cristão que recebeu a salvação, sobre a sua identidade. Então, para todo aquele que recebe, para todo aquele que aceita, ele tem as autoridades de ser chamado filho de Deus. Então, vocês estão a receber. Então, como você diz realmente no tempo, você receber, é você abrir o seu coração e receber o Senhor Jesus? Não, não é isso. Não é a aceitação. Não é essa forma incorreta de se pensar. A aceitar é você perceber o quão imundo pecador você é diante do Senhor Deus. Você perceber que você necessita da graça para receber a salvação. E assim, você saber que o Filho unigênito do Senhor Deus, ao morrer na cruz, ele pagou todos os nossos pecados. E assim, ele poder ressuscitado, ele nos permitiu a vida. E então, ao compreendermos esta graça, nós, pela graça do Senhor Deus, pela sua misericórdia, nós podemos realmente tanto receber a salvação e receber as pessoas para essa casa. Realmente, quando nós somos receber, quer dizer que nós estamos recebendo alguém para dentro de nossas casas, não é? Realmente um convidado. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor ele está dentro do nosso coração. Então, não é pela carne, não é pela nossa vontade, mas é pelo Senhor Deus, pelo sangue. Então, realmente quer dizer que os pais, da mesma maneira, quando os filhos nascem do sangue, quando nós recebemos a salvação, nós nascemos novamente no Senhor Deus. Então, realmente, mesmo que seja um cristão que nasceu de novo, ele, quando nasceu neste mundo, ele já nasceu como pecador. Então, quer dizer que ele precisa receber a salvação. Não adianta ele frequentar a igreja. É por isso que nós recebemos a salvação, nós nascemos de novo. Aí está realmente o ponto principal para toda a salvação. Então, todo o esforço, todo o trabalho que foi dado, realmente quer dizer que não é de qualquer maneira. Quer dizer que não é pela vontade do homem. Mas alguns eles dizem que se receberam o batismo dos homens, eles podem entrar para o céu. Então, quando alguém faz esse trabalho realmente político, não é por causa que ele está fazendo essa salvação pela vontade própria, mas sim vem do Espírito do Senhor Deus. Quer dizer que quando você nasce de novo, você nasce do Espírito, você nasce pela graça do Senhor Deus. Pelo Espírito Santo você pode nascer novamente. Quer dizer que assim você pode lembrar e não deve esquecer jamais que você nasceu pelo Espírito do Senhor Deus. Então realmente é uma pessoa que nasceu de novo, que realmente foi santificada, é o seu filho. Então realmente os filhos do Senhor Deus, eles não saberem realmente quão importante eles é. Realmente quando eles se tornam filhos do Senhor Deus, eles recebem uma grande bênção, eles recebem um grande poder do Senhor Deus. Então uma pessoa que recebeu a grande graça do Senhor Deus, todos eles disseram graça. Por que eles disseram graça? Então, realmente, essa autoridade de você comandar todas as coisas, todas as criações deste mundo, também todas as criações e todos os animais nesse planeta. Então, o Senhor, ele realmente ter morrido, depois ter ressuscitado, e ele, antes de subir aos céus no Pentecostes, realmente em Mateus capítulo 18, o Senhor, quando estava contando as últimas palavras para os seus discípulos, ele disse que o Senhor dos céus permitiu toda a autoridade, poder para ele. Quer dizer que toda a autoridade dos céus e da terra, o Senhor Deus está em possessão. Quer dizer que o Senhor Deus permitiu tudo isso para o seu Filho. Então, este grande poder, essa grande autoridade, antes de o Senhor Jesus ele morrer, ele era filho unigênito, mas após a sua morte e ressurreição, muitos dos filhos nasceram. Quer dizer que realmente muitos foram salvos pela sua graça. Então, se todos se tornarem irmãos do Senhor Deus, onde está toda essa autoridade? Então, realmente, toda essa autoridade, toda essa glória foi repartida entre os seus filhos. Como isso é tão surpreendente?
Então quer dizer que realmente o Senhor Deus é o Santo Pai realmente que criou, que realmente nos permitiu toda a sua graça. Quer dizer que realmente nenhuma pessoa pode receber realmente toda essa graça, porque realmente eles são filhos do Senhor Deus. E se tornar filho do Senhor Deus já tem um grande poder. Então realmente toda essa graça do Senhor Deus, quando nós recebemos, nós precisamos utilizá-la de forma correta, mas se nós realmente nos cambalearmos, nós não conseguimos utilizar muito bem dessa autoridade permitida do Senhor Deus, nós podemos nos perder. Se olharmos em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele disse para os irmãos de Corinto: realmente vós não sabeis distinguir os anjos? Então, mas realmente os trabalhos problemáticos que estão dentro de vós não conseguis corrigir. Mas também se olharmos em Romanos capítulo 16. Então, o Senhor Deus Pai, para todos os santos, Ele está dizendo que irá acabar com todo esse poder, com toda essa malignidade. Realmente, quando vem Satanás, realmente não é realmente diretamente pelo poder, pela graça do Senhor Deus que pode enfrentar, pode descobrir. Mas o Senhor Deus, através de nós, diretamente, Ele nos permite para no meio da dificuldade, nos permite no meio de toda a tribulação. Vamos pensar que existe um inimigo que quer matar todo o rei. Então, quer matar uma pessoa, mas o pai, ele não quer ir pessoalmente. Ele quer permitir os seus filhos bem realmente treinados, bem grandes, para que assim possam ganhar dos predadores. Então, realmente acabando com todos esses prisioneiros, realmente com todos esses inimigos, você realmente vencer contra eles. Então realmente seria algo tão realmente admirável quando você vencesse deles, não é? Então, realmente todos os inimigos do Senhor Deus, que é o Satã, eles todos não são pisados somente pelo Senhor Deus em cima deles, mas o Senhor Deus realmente os faz viver pela sua grande graça. Então isso é somente o trabalho do Senhor Deus, isso é somente um trabalho que o Senhor Ele nos permite. Quer dizer que é a autoridade permitida para nós. Então, realmente, essa grande autoridade do Senhor Deus também está para mim. Quer dizer que todos nós que recebemos a salvação, nós somos, realmente temos a autoridade de sermos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus Ele nos permitiu nenhuma graça em especial. Então, realmente, nós não conseguimos entender. Mas então, uma pessoa que recebeu a salvação, enquanto ele vive neste mundo, realmente nós, quando nos tornamos filhos do Senhor Deus neste mundo, realmente nós estamos vivendo por um pouco tempo acima dos anjos, acima de todas as coisas neste mundo. Quer dizer que o Senhor Jesus Ele veio para este mundo como um ser humano e veio durante 3 anos e meio sendo utilizado, sendo servido pelos seus anjos. Mas o Senhor Jesus, quando realmente abre seus olhos, realmente não depende disso. Então nós podemos perceber que o Senhor Deus Ele veio para nos permitir toda essa graça. Quer dizer que realmente esse trabalho do Senhor Deus, esse trono que o Senhor nos preparou é muito maior do que essa autoridade que nós temos neste mundo, que é pelo poder dos anjos que o Senhor nos protege. Os anjos não podem tê-lo. Quer dizer que o Senhor, Ele permite os anjos para que possam proteger, para que possam conduzir os seus herdeiros que irão entrar no reino do Senhor Deus. Então, o anjo, ele serve para servir o Senhor Deus, mas também, ao mesmo tempo, ele serve os herdeiros do Senhor Deus, os filhos do Senhor Deus que estão neste mundo. Então, é por isso que nós, os santos, somos muito maiores do que os anjos, como realmente o servido ele é muito maior, muito mais alto do que aquele que serve, certo? Então, nós que recebemos a salvação somos muito melhores que os anjos. Então, é algo que nós precisamos saber exatamente. Então, nós vamos viver algum tempo nesses anos, porque nós estamos em carne. Então, nós cansamos, nós temos momentos que precisamos descansar, tem momentos que nós somos desprezados, somos pobres, podemos ter alguma doença, podemos ter algum tipo de dor na carne. Então, podemos pensar, por que o Filho do Senhor Deus é assim? Então, o Senhor vindo a este mundo, realmente, quanto sofrimento Ele recebeu? Então, realmente, durante 40 dias ele ficou de jejum, ele foi tentado pelo diabo. Durante 3 anos e meio, sem lugar para repousar a sua cabeça, os judeus tentavam matá-lo, odiavam. Ele era perseguido. E de tarde, ele pregava a palavra em Jerusalém.
E de noite, nos Montes das Oliveiras, recebendo todo aquele orvalho da madrugada, e ele dormia naquele frio. E por fim ele morreu crucificado na cruz. Então o Senhor Jesus, ele não tinha nada que era seu, que fosse seu no mundo. Então durante 10 meses, 9 meses ele ficou na barriga de Maria. E durante 30 anos ele viveu na casa de Maria e José emprestado. E durante 3 anos e meio ele viveu sem lugar para repousar a sua cabeça. Ele viveu em sofrimento. Também todos os quartos, as casas, ele ia visitando, pedia para dormir na casa das pessoas que ele evangelizava. E também, durante 3 dias, ele utilizou o cemitério de José. Ele não o utilizou para sempre, somente 3 dias. Então, realmente, mas a cruz era do Senhor. A única coisa que o Senhor tinha como dele era a cruz. Então o Senhor Deus, ele se fez pobre para nos fazer rico. Quer dizer que nós, cristãos que recebemos a salvação, nós somos filhos eternos diante do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente nós todos, quando viemos a este mundo, como o Senhor Jesus, realmente viemos pobres sim as coisas. Realmente nós, porque ao nascermos de novo, quando o Senhor Jesus nasceu neste mundo, será que o Senhor Jesus nasceu num hospital tão grande? Ele nasceu em um lugar ótimo para se morar? Não, ele nasceu numa manjedoura, num lugar onde tinha estábulos de animais, onde cheirava mal a animal, a fezes. Realmente, onde já se viu dormir em lugares assim? Tem um lugar tão pobre, um lugar cheio de pecado, realmente para nos salvar deste lugar. O Senhor, ele veio para nos resgatar. Então, como um filho tão pobre de um carpinteiro. Então, carpinteiro era um trabalho tão realmente baixo, tão da plebe naquele momento. A gente não tinha respeito. Então o Senhor Jesus, ele não tinha nada de grandioso naquele tempo. Então nós podemos começar a questionar, falando, Senhor, por que eu, se eu receber a salvação, eu vivo de uma maneira tão pobre? Então não é somente o Senhor Jesus. Olha o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, realmente aquele que seguiu tão próximo o Senhor no Novo Testamento. Após receber a salvação, antes de receber a salvação, ele era a pessoa mais estudiosa em toda o povo de Israel. Ele nasceu da tribo de Benjamim, onde nasceu os primeiros reis de Israel. Então o nome dele também Saulo, para parecer como o rei Saul. Ele colocou o nome Saulo, então o nome de grande. Então como fariseu também. Ele era um homem que era respeitado por várias pessoas. Mas após ele receber a salvação, os judeus os perseguiam para matá-lo. Então ele perdeu a sua roupa, ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir, não tinha o que pudesse fazer. Então muitas das vezes ele quase morreu, ele foi apedrejado e foi jogado para o longe para morrer, mas depois ele voltou. Por fim, ele voltou para Roma e foi cortado, decapitado. Então como é que vocês pensam sobre isso? Então, apóstolo Paulo, por crer no Senhor Jesus, ele deve ter se fracassado, certo, não é? Mas o que o apóstolo Paulo diz? As coisas que nós desejamos não são somente para essa vida presente, mas é para... Realmente nós seremos as pessoas mais coitadas de todas as coisas, mas os cristãos, realmente no meio de toda a tribulação, no meio de toda a tristeza, realmente ele precisa, às vezes, chegar até o próximo da morte, mas o desejo do cristão não está neste mundo, não está nessa vida presente. Realmente ele será a pessoa mais coitada se tiver os seus desejos neste mundo ainda. Então o apóstolo Paulo, realmente, como ele disse, se fosse somente esta vida, realmente a pessoa como Paulo seria a pessoa mais insensata, seria a pessoa mais coitada deste mundo. Mas não é assim. Então, no meio de todo o sofrimento, no meio de toda a tristeza, realmente você precisa aprender o Senhor, você precisa parecer com o Senhor. Então o Senhor, ele permite um maior poder. Então através do sofrimento o evangelho é pregado. Por que o Senhor permitiu o sofrimento? Para que você possa receber a glória junto com o Senhor. Para que você possa receber toda essa graça, toda essa santificação junto com Cristo. Para que no meio do sofrimento possamos depender mais do Senhor. Então no meio da graça do Senhor, dentro do seu poder, que nós possamos viver. Já que nós não sabemos disso, após receber a salvação, nós questionamos, por que eu tenho que viver assim?
Então isso é porque não conhece a palavra do Senhor Deus ainda. Então porque ainda a fé é muito pequena. Então como cristão, se ele recebe o sofrimento, o Senhor ele disse que existe a graça do Senhor, a bênção, porque nós somos bem-aventurados. Então, agora os cristãos que receberam a salvação, enquanto vivem neste mundo, eles têm o sofrimento, eles têm muitas dificuldades. Então porque nós somos filhos do Senhor Deus. Mas daqui a pouco, realmente nós iremos viver para a glória eterna que está para vir. Então o Senhor Deus, ele nos permite uma maior graça. O Senhor Deus, ele nos permite um desejo, uma esperança, uma força de podermos vencer todas as dificuldades. Então nas Olimpíadas, um atleta de maratona, ele vai correndo até o fim, com todas as suas forças para chegar. Agora parece que ele vai morrer. Parece que vai morrer, mas ele corre com todas as suas forças, pelo menos para passar da linha de chegada. Porque depois disso existe a glória. Então uma pessoa que não tem essa glória, não tem essa esperança, ele não consegue receber, não tem esse trabalho, essa vontade do trabalho de Cristo. Então o Senhor, ele agora a cada momento está nos ensinando qual é a vontade do Senhor Deus. Ele está nos mostrando que nós precisamos aprender qual é a vontade eterna do Senhor Deus. Então, como os cristãos, eles precisam ter essa coragem, precisam ter esse orgulho de ser filho do Senhor Deus. Então, como filhos do Senhor Deus. Então, como Hebreus capítulo 2, versículo 10, realmente como nós já lemos, eu irei ler novamente, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quer dizer que o Senhor Deus, ele tem muitos filhos que ele está trazendo para a glória. Então o Senhor Deus, ele tinha somente um único filho, que é o Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele desejou muitos filhos. Então ele, para fazer muitos filhos nascerem, então em João capítulo 12, realmente se o Filho unigênito do Senhor Deus ele não morresse, não tem como dar muitos frutos. Então realmente toda a graça desse Filho unigênito que veio dos céus, ele precisava descer a este mundo e morrer para que possa salvar todas as outras pessoas. Para que nós todos possamos entrar na glória do Senhor Deus. Então para que possa entrar na glória do Senhor Deus, o Senhor ele nos salvou. Então esse é o maior objetivo do Senhor. Então, para esse trabalho, o Senhor da salvação recebeu todo o sofrimento. Então, isso não é realmente algo que o Senhor conseguiu simplesmente fazer por nós, mas ele teve que pagar um grande preço, onde o Senhor Jesus Cristo teve que morrer na cruz. Então, se olharmos em Romanos capítulo 3, então, todas as pessoas pecaram e estavam destituídos da graça de Deus. Então, foram criados conforme a imagem do Senhor Deus, realmente conseguiram receber a vida eterna. Então, realmente foram criados pelo objetivo de poder entrar nessa glória eterna do Senhor Deus. Então, mas eles, por terem caído no pecado, eles, em vez de ouvirem a palavra do Senhor Deus, ouviram a mentira do diabo, serviram ao diabo. Então, em vez da vida eterna, eles escolheram a morte. Então, em vez de escolher a vida eterna do reino do Senhor Deus, eles resolveram ir para o inferno junto com o diabo. Então, é por isso que os santos, as pessoas, antes, em vez de se tornarem santos para entrar no reino do Senhor Deus, eles escolheram o pecado, o diabo para ir ao inferno. O homem, por ele ter pecado, toda essa graça, essa glória que ele ia receber, o Senhor Jesus restaurou. Então, enquanto ele nos salva, para ele nos permitir a glória, o Senhor recebeu todo o sofrimento, não é? Então, realmente, ele trouxe muitos filhos para que possam entrar no meio da glória do Senhor. Então, para que possam entrar na glória do Senhor, para o trabalho do Senhor Deus. Então, o Senhor da salvação, realmente, ele foi levado para o sofrimento. Então, quer dizer que o Senhor, realmente, para nos salvar, para que possamos entrar na glória do Senhor Deus. Então, se nós não tivéssemos entrado na glória do Senhor Deus, realmente nós não poderíamos ser salvos. Então, nós chamamos o Senhor Jesus de Senhor. Então, se não for pelo Espírito, nós não temos como chamar o Senhor de Senhor. Então, realmente não é porque pela boca estou dizendo Senhor que eu estou conseguindo chamá-lo de Senhor.
Então, realmente eu chamo de Senhor se eu verdadeiramente compreendo que Ele é o Senhor da minha salvação. Então é nesse momento que eu posso chamar Ele de Senhor por causa da salvação através do Espírito Santo. Então realmente é correto que nós, realmente pelo sofrimento, possamos chamar o Senhor pela sua grande graça. Então, versículo 11, porque assim o santifica como os que são santificados. Quer dizer que o Senhor é aquele que pode nos santificar. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Então, Ele se tornou propiciação pelos nossos pecados uma vez, e assim nós conseguimos a santificação. Quer dizer que o pecador imundo, agora pelo sangue do Senhor Jesus, ele foi limpo. Quer dizer que todos os dias o Senhor, ele está purificando. Então, esse Senhor que purifica, que o Senhor que santifica nós todos que fomos salvos. Então, nós todos viemos de um só. De quem? Do Senhor Deus. Então, nós todos viemos do Senhor Deus. Então, realmente, o Senhor Jesus é aquele que nasceu do Senhor Deus. E nós todos nascemos através do Senhor Deus, em Cristo Jesus. Então, nós todos viemos de um só. Então, é por isso que nós não temos vergonha. O Senhor ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Então, essa palavra irmãos, realmente é um nome, é uma palavra realmente tão maravilhosa. Realmente é algo que nós não podemos deixar de falar, sem receber a salvação. Então, o Senhor ele disse para as mulheres que o procuraram no túmulo, realmente vai e diga para os meus irmãos, realmente o meu Pai é o vosso Pai. Então eu irei subir para o vosso Pai, para o meu Pai nos céus, porque já que o meu Pai é o vosso Pai, então é por isso que vós também sois meus irmãos. Então em Mateus capítulo 12, no fim, o Senhor Jesus ele estava na casa pregando o evangelho para muitas pessoas. Então Maria e seus irmãos vieram lá fora para ouvir, esperavam conversar com o Senhor. Então vieram alguns dos seus discípulos e disseram: Senhor, os seus irmãos e a sua mãe te esperam lá fora. Então quem é o meu irmão? Quem é a minha mãe? Então todo aquele que fizer a grande vontade do meu Pai, realmente são os meus irmãos e a minha mãe. Então, com certeza os irmãos, a mãe do Senhor Jesus ouvindo isso pode ter se sentido muito mal. Mas por que o Senhor Jesus disse isso? Porque o Senhor Jesus, ele não estava dizendo carnalmente. O Senhor Jesus ele nasceu realmente através de Maria. Então Maria, quando pede algo realmente importante para o Senhor Jesus disse realmente: mulher, o que eu tenho contigo? Então isso não quer dizer que está desprezando. Então isso é uma palavra que os judeus utilizam. Então você é somente uma mulher. Então, quer dizer que chegando ao tempo, realmente o Senhor, ele disse que nasceu. Realmente nasceu de Maria, nasceu da mulher. Mas Maria, ela vendo o seu filho sofrer daquele jeito, mesmo sabendo que é o Senhor, realmente ela se sentiu muito mal. É por isso que ela foi até debaixo da cruz. E disse: meu filho está sofrendo tanto, está recebendo tanto sofrimento assim. Então o coração de Maria deve ter se rasgado tanto. Mas o que o Senhor Jesus disse naquele momento? Disse: mulher, veja, este é o seu filho. Então por que chama de filho? Então não estou dizendo olhe para o seu lado. Então tem o discípulo amado do Senhor Jesus, João. Então o Senhor, ele disse para João, dizendo: olhe para o lado, esta é sua mãe. Quer dizer que o Senhor, ele criou uma nova relação da família. Quer dizer que nós, após recebermos a salvação, nós nos tornamos em um único corpo. Nós todos somos irmãos e irmãs. Então, mais do que todos os irmãos e irmãs de carne, realmente espiritualmente, os irmãos que nasceram em Cristo Jesus são os mais importantes. Então, pelo sangue realmente do Senhor que nós nascemos, realmente é o mais importante nesse momento. Então, é por isso que nós, que nascemos pela santificação do Senhor, e o Senhor que nos santifica. Então, quer dizer que todos nós nascemos do Senhor. Então, quer dizer que o Senhor, ele nos chama de irmãos. Então, realmente, com isso é uma palavra tão importante, certo? Então, agora nós que recebemos a salvação,
Então, antes de recebermos a salvação, nós não éramos filhos do Senhor Deus. Então, se olharmos em João capítulo 8, realmente o Senhor Jesus, quando estava junto com os judeus disseram: o Senhor Deus é o nosso Pai. E o Senhor Jesus disse, em João capítulo 8, realmente o vosso pai é o diabo. Então vós fazeis a cobiça de vosso pai. Realmente vós fostes homicidas desde o início. Então quer dizer que vós sois filhos da mentira, filhos do diabo. Então desde o jardim do Éden, para ter mentido para Adão, realmente este diabo que o fez Adão ir para a corrupção, para a perdição do Senhor. Então quer dizer que aquele que permite a palavra da morte, aquele que entrou dentro de Caim e matou o seu irmão, esse é o diabo. Quer dizer que desde o início ele foi homicida, ele foi mentira, o pai da mentira. Então este é o vosso pai. Então antes de nós recebermos a salvação, nós também da mesma maneira, nós não éramos filhos do Senhor Deus. Então, desde o momento que nascemos, nós nascemos no meio do pecado, nós vivíamos longe do Senhor Deus, nós vivíamos seguindo o príncipe da potestade do ar, que era o diabo. Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Quer dizer que nós éramos filhos do diabo. Então, realmente, você por si só não tem como saber disso. Então, os judeus, eles diziam, nós somos filhos do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus disse que eles são filhos do diabo. Será que eles ficaram quietos? Não, eles queriam matar o Senhor Jesus. Então, agora nós também éramos filhos do diabo. Nós éramos filhos da desobediência. Mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, nós fomos salvos. E então assim agora nós nos tornamos em seus filhos, filhos do Senhor Deus. O filho do diabo está na filha do Senhor Deus. Então como isso é um trabalho tão surpreendente, certo? Quer dizer que da morte fomos passados para a vida. Então quer dizer que o filho do diabo se tornou filho do Senhor Deus. Então isso é um trabalho qualquer? Não é. Realmente a salvação que nós recebemos, como ela é tão impressionante. Então, realmente o pecador imundo que precisava ir para a morte eterna, mas agora ele mudou a identidade completamente. Então, em João capítulo 17, vamos procurar. Palavra de João, capítulo 17, versículo 22. João, capítulo 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, uma noite antes, ele estava no Monte das Oliveiras orando. Então a glória que eu recebeste para dar para eles. Então existe a glória que o Senhor Deus permitiu para o seu Filho unigênito. Então é uma glória que foi permitida para o Senhor desde a criação. Então, essa glória o Senhor Deus ele permitiu para eles. Para quem? Para os discípulos. Não somente para os seus discípulos, mas todas as pessoas que receberam a salvação. Então, como o Senhor Jesus é filho do Senhor Deus, então, há uma pessoa que é filho do Senhor Deus, então ele recebeu a mesma glória que o Senhor Deus permitiu para o Senhor Jesus. Então, como o Senhor ele me amou, realmente ele nos ama também. Então, como o Senhor Deus, ele amou o seu Filho unigênito, ele também nos amou de igual maneira. Então, realmente, para essa glória eterna que ele permitiu para o seu Filho unigênito, ele nos permitiu também. Então, isso é algo que nós não podemos compreender sem sabermos essa salvação, mas realmente é algo que o Senhor, ele nos permitiu. Então, realmente, como todos nós, realmente fomos unificados, realmente como o Espírito Santo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, eles se tornaram um só, da mesma maneira. Realmente nós todos nos tornamos um só por recebermos a salvação. Então todos nós, pelo amor, pela graça do Senhor Deus, nós todos pelo sangue do Senhor Jesus fomos salvos.
Quer dizer que todos nós juntos tornamos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que agora conseguimos a esperança eterna de podermos entrar no seu reino juntos. É por isso que o objetivo da vida é a mesma. Nós todos somos um só. Então, no real significado, as pessoas deste mundo não têm como se tornarem um só. Então, em Isaías capítulo 57, realmente nós éramos como ovelhas desgarradas que íamos cada um pelo seu próprio caminho, cada um pela sua própria vontade, pelo seu pensamento. Então, duas pessoas não têm como se tornar um só. Até um casal, eles se esforçam para se tornarem um só. Então, o pensamento é diferente, a personalidade é diferente, os valores são diferentes, têm os seus próprios desejos. Então, se você não tomar cuidado, alguma hora eles já se dividem. Mas então, o Filho do Senhor Deus que nasceu de novo, realmente como é que ele pode se unir? Com a mesma vida, com a mesma esperança, com o mesmo desejo. Para uma mesma glória recebida do Senhor. Já que nós temos a mesma vida do Senhor Deus, nós vivemos no mesmo destino. Nós podemos nos unir. Então, antes de recebermos a salvação, antes de casarmos, nós podemos ver que existem duas pessoas que viviam de qualquer jeito, sozinhos, separados. Mas agora, eles vivem unidos. Quer dizer que agora, como para nós, o Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Quer dizer que nós, dentro do Senhor, irmãos e irmãs realmente se uniram para um único objetivo. Com o Gorá, realmente nós estamos vivendo para um único objetivo do Senhor Deus. Então por quê? Então porque nós recebemos a mesma graça de um único Deus, o amor do Senhor. Já que nós recebemos a mesma vida. Já que nós somos filhos do Senhor Deus. Então já que nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos aqueles que irão receber a glória do Senhor Deus. Nós temos o mesmo destino, uma mesma nação. Ele foi dominado por outras nações que invadiram. Eles viveram como colônia, ou somente como um estado. Realmente, nós podemos ver como a Coreia que foi dominada pelo Japão antes. Realmente como a mesma nação, para a mesma independência, para o mesmo país. Se juntaram os patriotas. E todos eles vieram e morderam o dedo. Com sangue eles assinaram. Realmente como se fosse um juramento. Vamos para o mesmo desejo, para o mesmo objetivo. Quer dizer que para a sua nação, para o seu próprio país. Então agora a nossa verdadeira nação é do reino do Senhor Deus. É lá nos céus. Tá, agora nós todos estamos vivendo para a glória do Senhor Deus, para o seu reino, como Gorá. Nós realmente estamos unidos para que nós possamos nos tornar um só, com a mesma vida, a mesma esperança, o mesmo desejo. O Senhor, Ele tem nos permitido a sua vontade eterna do seu Filho unigênito para nós. Para que nós todos, realmente como o Senhor Deus, Ele se tornou um só com o seu Filho, nós também nos tornamos um com o Senhor. Então o objetivo de nós termos sido salvos é para nós nos unirmos. Quer dizer que nós antes havíamos nos separado. Então, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então, aqueles que foram dados ao Senhor, quem são esses? Aquelas pessoas que receberam a salvação. Para que possam estar junto do lugar onde o Senhor Ele está. Então, realmente nós temos sido salvos. É para que nós possamos viver eternamente junto com o Senhor no reino do Senhor. Então, é por isso que nós estamos junto com o Senhor no lugar onde Ele está. Quer dizer que como o Senhor realmente Ele me amou desde a criação, essa glória que me permitiu, este amor que Ele me amou e me permitiu, a sua graça. Realmente Ele deseja que estes também possam vê-lo. Quer dizer que o Senhor, Ele nos permitiu essa glória do Senhor Deus. Então nós somos aqueles que podemos participar dessa glória. Então olhe bem, você ser filho do Senhor Deus, esse poder realmente não é algo tão surpreendente? Essa autoridade. Nós nos tornamos filhos do Senhor Deus e falamos, agora eu recebi a salvação. Como é tão surpreendente?
Então, como realmente é tão grande essa autoridade que nós podemos ter. 그래서 E assim nós, como filhos do Senhor Deus, que recebemos a salvação. Então, todo seja esse orgulho que nós temos, seja essa autoridade que nós temos. Realmente não é a autoridade neste mundo que nós estamos dizendo, a manifestar para as pessoas deste mundo, mas é porque realmente a glória que nós podemos ter no reino do Senhor Deus, de podemos realmente como príncipe. O príncipe não é de alguma maneira, ele se perdeu, ele pode receber o sofrimento, certo? Pode ser que as pessoas nem o considerem como um príncipe, ele pode passar fome, ele pode estar pedindo comida. Mas então, este príncipe, ele vai pensar, será que eu sou um mendigo? Não, ele é príncipe. Mas as pessoas que não estão reconhecendo. É por isso que em 1 João capítulo 3, realmente o mundo ele não nos conhece. Então, eles não conhecem ao Pai. Então realmente já que não conhecem ao Pai, como é que eles vão conhecer o Filho? Então os judeus, eles realmente não conseguiam saber. Porque se eles conhecessem ao Pai, também me conheceriam. Já que eles não conheceram ao Pai, não me reconheceram. Tá? Até os próprios realmente intelectuais, os próprios estudiosos da Bíblia, do povo de Israel, eles não reconheceram o Senhor Jesus. Quer dizer que eles não reconheciam o Senhor Deus. Então realmente não adianta. Vamos procurar 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Versículo 8. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, se olharmos aqui, levanta o pobre do pó. Então, o pobre quer dizer que é uma pessoa realmente largada, uma pessoa coitada, uma pessoa como mendigo, que não tem nada no mundo. Este pobre realmente ser levantado do pó. O pó, aqui na verdade, na Bíblia, na tradução original, quer dizer lama. Realmente toda poeira e sujeira. Então, uma pessoa tão suja no meio de uma poça de lama, ele está realmente prestes a morrer. Então uma pessoa, ela está fedendo, com odor tão cheirando mal, aquele chorume no meio do lixo. Mas a pessoa foi lá e pegou aquela coisa que estava no lixo, lavou, limpou muito bem. E ele deixou no lugar melhor da sua casa. E quem era essa pessoa? Era o rei. O rei, ele foi no meio do churume, no meio do lixão, e pegou aquela coisa que estava no meio do lixo, limpou e colocou no melhor lugar que ele tinha na sua casa. E ele se alegrar com isso. Isso não é algo tão interessante? Então nós estávamos no meio do pecado, no meio da sujeira, no meio do churume, fedendo ao lixo. Mas o Senhor, ele nos salvou. E ele realmente manifestou o seu milagre, para que nós possamos nos tornar em seus filhos gloriosos do reino dos céus, para que nós possamos nos assentar junto dos nobres, para que nós possamos ter essa mesma glória do Senhor Deus, para fazer dar esse trono de glória, porque nós somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que acima de todos os anjos. Então, um mendigo tão sujo, pobre, que não sabia de nada. Ele estava no orfanato, mas ele foi levado, e ele foi treinado, estudou, e depois se tornou um príncipe. Será que existe isso no mundo? Então, realmente um pecador, ele receber o perdão dos pecados, ele se tornar filho do Senhor Deus, ele estar no trono da glória, realmente é centenas, milhares de vezes muito mais glorioso, não é mesmo?
Realmente esta palavra ela foi feita para quem? É uma palavra permitida para os cristãos que receberam a salvação. Então por isso que o Filho do Senhor Deus, essa glória que Ele está para receber, Ele está realmente no meio de toda essa junção, mas realmente vocês não podem estar desesperançosos. Porque logo quando vocês morrerem, vocês vão entrar no reino do Senhor Deus. Quando o Senhor Rei dos Reis vier, nós todos estaremos assentados igual ao Senhor no trono. Então vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15. E versículo 16, vamos ler todos juntos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então quer dizer que nós agora, realmente não somos o servo. Ele, se não tomar cuidado, ele é expulso. Se ele fizer bem, ele recebe o elogio, mas se fizer mal, ele é expulso. Isso é servo. Sempre tem um coração de temor. Mas nós agora não somos mais servos. Nós não somos mais servos que estamos temendo. Quer dizer que nós somos adotados, quer dizer que nós fomos recebidos para a adoção. Nós não éramos filhos verdadeiros do Senhor, mas fomos levados para ser considerados como seus filhos. É por isso que nós podemos chamá-los agora de Abba, Pai. Quer dizer que o Espírito Santo, Ele nos socorreu. Quer dizer que agora nós somos filhos do Senhor Deus. Então, versículo 17, vamos ler todos juntos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então quer dizer que nós estamos numa mesma herança do Senhor. Então herança quer dizer que nós podemos herdar as coisas vindas do Pai. Então se você recebeu a salvação, você é verdadeiramente o herdeiro do Senhor Deus. As coisas do Pai são suas. Então não é por você fazer algo que você pode recebê-la. Então tem esse poder. Então quer dizer que você está junto com Cristo. Quer dizer que no meio dessa glória do Senhor Deus, nós podemos recebê-lo da mesma maneira. Quer dizer que nós estamos indo junto na mesma autoridade de Cristo. Então nós estamos na mesma herança de Cristo. Quer dizer que nós, para recebermos essa mesma glória do Senhor Deus, nós também precisamos receber o mesmo sofrimento. Para que nós possamos estar junto com Cristo, nós precisamos receber essa mesma glória no mesmo sofrimento. Não é algo surpreendente? Realmente esta palavra, será que é uma palavra que nós podemos simplesmente ouvir e largar? Não, realmente precisamos pensar profundamente. Então realmente o nosso objetivo, a nossa identidade, nós somos herdeiros do Senhor Deus. Então uma pessoa, realmente ele é filho de um grande empresário que quer dar toda essa herança para o seu filho. Então é algo surpreendente, certo? Porque aquela pessoa é muito rica. Então, existe uma pessoa mais rica do que a gente? Porque nós somos herdeiros de Deus, não tem como. Nós todos somos pessoas que iremos receber a mesma glória que Cristo. Então, para receber a glória junto com Cristo, nós também precisamos receber o sofrimento. Porque o Senhor Jesus, Ele, para entrar na glória, recebeu o sofrimento também. Então, realmente, nós podemos ver essa glória, sofrimento que o Senhor Ele teve antes de entrar na glória do Pai. Então, o Senhor Ele disse para todos os seus discípulos: realmente, vós que não deis ouvidos às palavras dos profetas. Então, agora, para receber a salvação, para poder entrar na glória do Senhor Deus, a gente precisa receber esse sofrimento, como o Senhor Jesus também recebeu o sofrimento. Então, em Hebreus capítulo 12 também. Então, nós precisamos viver olhando para essa glória que está logo à nossa frente. Então, nosso desejo realmente precisa estar no reino do Senhor Deus.
Quer dizer que nós precisamos estar sentados na direita do trono de Deus. 십자가 건너편에 Quer dizer que nós estamos assentados à direita do Senhor Deus. Realmente nós não temos vergonhas desse trono do Senhor. O Senhor também não tem vergonha de nós. Quer dizer que aquele que vive na glória, observando essa glória do reino dos céus, ele não vive com medo. Quem tem a esperança certeira, ele não teme nada. Porque a esperança dele é exata. Então, os estudantes, 학생들이 말이죠. eles querem ir para uma boa faculdade, eles querem passar num bom emprego, eles querem se tornar uma pessoa famosa que possa receber o respeito deste mundo. Mas são coisas temporárias que irão desaparecer neste mundo. 소망을 바라보고 Mas as pessoas, elas sem dormir, elas se esforçam por essas coisas que realmente não são coisas que levamos para a eternidade. 가을에 거둘 열매를 Então, como o sofrimento, o trabalho, o cansaço que nós temos no verão para podermos cultivar. Então, se nós olharmos este mundo também é algo temporário, o sofrimento é temporário. Mas o reino do Senhor Deus, o sofrimento que nós estamos é temporário somente para a glória eterna do reino de Deus. Então, essa tribulação que nós temos agora é temporária, é somente agora, nesse pequeno instante. Para que nós possamos conquistar as coisas eternas do reino de Deus. Para que nós possamos ter as coisas eternas do reino do Senhor Deus. É por isso que nós recebemos esse sofrimento temporário neste mundo, é algo exato, algo normal. Então, é dessa maneira, realmente nós precisamos receber essa grande glória do Senhor Deus. 고난 잠깐 주님 뜻 Então, nós recebemos esse sofrimento junto com Cristo. Realmente é algo que nós não gostamos tanto, sim? Realmente as pessoas que não gostam desse sofrimento são pessoas que querem largar da glória de Deus. E então, 그래서 그리스도인의 então 고난 realmente essa glória que Ele está oferecendo realmente é uma glória bem maior do que todas as coisas. Então nós somos o que? Herdeiros do Senhor Deus. 항상 나는 Quer dizer que nós todos 하나님의 엄청난 realmente somos pessoas que iremos receber essa grande herança do reino do Senhor Deus. Tão surpreendente. Isso é a promessa do Senhor Deus. Então vamos trocar João capítulo 14. 요한복음 14장 João capítulo 12. João capítulo 14, perdão. Evangelho de João capítulo 14, a partir do versículo 1. 1절부터 Eu irei ler. 제가 읽겠습니다. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. 처소를 예비하고 E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, 너희를 내게로 para que, onde eu estiver, estejais vós também. Então, o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, realmente é uma palavra tão longa que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos. 요한복음 Então, o Senhor, realmente começando com 13, realmente foi subindo para 20, 30, continuamente. Quer dizer que realmente são palavras tão longas que o Senhor ele disse a eles. Então, mas realmente os discípulos, ao ouvirem que o Senhor Jesus iria partir, eles tinham grande preocupações do coração deles. Porque durante 3 anos e meio eles seguiam o Senhor Jesus, eles tinham medo porque os judeus tentavam matar o Senhor Jesus e tentavam matá-los. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitava os mortos, ele permitia cura para todos os doentes. O Senhor, ele permitiu pão para mais de 5.000. O Senhor, mesmo se encontrando com a tempestade, ele acalmou o mar. E através da palavra, uma única palavra do Senhor Jesus, toda a tempestade havia parado. 파도가 잠잠케 하시고 Então, pelo Senhor Jesus estar presente, realmente como isso é tão resistente, tão surpreendente esse trabalho. Então, realmente essa palavra é tão preciosa, realmente eles ouviram diretamente do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus agora está dizendo que vai embora. Se o Senhor Jesus for embora, o que nós iremos fazer? Então, começou a surgir muitas das preocupações no coração dos judeus. 그런데 예수님이 Então, mas realmente dentre as palavras que o Senhor Jesus ele disse para essas pessoas, 근심하지 마라. 하나님 믿으니 é que realmente conheçais a mim e ao Pai. Realmente não vos preocupei. Realmente conheçais a promessa do Senhor Deus. Creais nisto. Realmente esta é a verdade, a esperança que o Senhor Deus ele nos permite. Então realmente tem muito lugar para ficar na casa do meu Pai. 그렇지 않으면 Não é mesmo? 자, 우리에게 하신 그 큰 위로와 Então, qual é essa grande esperança? Qual é essa grande promessa que o Senhor Deus ele fez conosco?
Então, meu pai é 내 vosso 아버지, pai. 너희 아버지. 부모는 자녀에게요. 돈을 Então, realmente, os filhos do Senhor Deus, as pessoas deste mundo, eles querem sempre entregar a melhor coisa diante do Senhor Deus. 집도 Eles querem preparar a melhor coisa. Eles querem ajudar para que possam viver felizes. 그 부모님의 당연한 Então, esse é o coração realmente imediato que nós temos para com os 그러나 filhos. 사람은 자식의 Então, mas o Senhor Deus, se Ele não tiver algo para dar para os seus filhos, Ele não tem como dar. 하나님은 O Senhor Deus, realmente, Ele pode nos permitir todas as coisas se nós verdadeiramente seguimos a sua vontade. A única coisa que o Senhor Deus Ele deseja e nos permite é para que possamos entrar no reino eterno do Senhor Deus. Então, toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, tudo isso desaparece. 잔인한 Onde não existe realmente inimigos, não existe hipócritas, não existe caloteiros. 하고 영원한 Realmente um mundo tão estranho. Tem muito lugar onde se habitar na casa de meu pai. Porque se não o fizesse, eu vos teria 만일 그 realmente 하나님의 집에 거할 곳이 largado. Quer dizer que nós, realmente estando no reino do Senhor Deus, Ele está nos contando todas as coisas que tem em seu reino. Então, os discípulos, eles seguindo o Senhor Jesus, como eles sofreram tanto. Realmente o Senhor Jesus disse, vem, siga-me. Então, alguns discípulos do Senhor Jesus, ouvindo isto, eles largaram seus pais. Pedro largou sua rede, 그물도 largou seu barco, 일하다가 largou todas as coisas que ele tinha. 버리고 베드로는 물고기 잡았 E ele, largando todas essas coisas, ele foi seguindo, ele permitiu isto. 마태는 세관에 앉아서 돈 계산하는 사람이에요. 예수님이 나를 Então, realmente, o Filho unigênito do Senhor Deus, ele disse, venha para cá, me siga-me. Mas por não ter seguido, realmente, como eles se perderam. Então, como o Senhor Jesus, ele sofreu, ele se sacrificou tanto por causa de nós. 만일 Então, porque se nós não tivermos a esperança eterna no reino do Senhor Deus, nós temos seguido o Senhor Jesus, quer dizer que nós fomos enganados pelo diabo. Quer dizer que nós perdemos, certo? Se nós não temos esperança de ir para o reino do Senhor Deus. Então, mas o Senhor Jesus, 예수님께서 ele diz que existe muita morada na casa de meu pai. Realmente são tantos lugares para morar. Então, quer dizer que o Senhor, ele irá preparar um lugar por nós. 예배하러 가는 거예요. Então, indo para lá. Realmente o Senhor, quando Ele preparar a nossa casa, o nosso morada, o nosso repouso, o Senhor virá novamente para nos receber e levar para o lugar onde Ele está. Então a pessoa ele disse, o Senhor Jesus ele foi para o céu para construir a sua casa. É por isso que Ele veio com um carpinteiro. Então o Senhor Jesus, 천국에 지금 agora se Ele está construindo uma casa ou um prédio, 빌라를 não é isso que Ele está fazendo isso. Não é essa palavra na Bíblia. Então o homem, quando ele entrar no reino do Senhor Deus, na verdade ele não tinha como entrar, mas pela morte do Senhor Jesus, pela sua ressurreição na cruz, ele abriu o caminho, recebeu essa glória de poder entrar no reino do Senhor Deus. 있게 된 거예요. 영원히. 하나님이 Então 우리에게 essa 주신 herança do reino do Senhor Deus, 기업은 Ele já preparou desde toda a criação. Vamos procurar Mateus capítulo 25. Então, Mateus capítulo 25. Versículo 34. No versículo 34, vamos ler todos juntos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu rei. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 예수님이 세상을 Então, 심판할 aqui o Senhor ele está mostrando o formato de como será o juízo deste mundo. 모든 민족들을 Então, como um pastor de ovelhas ele diferencia a ovelha da cabra. 양은 Então, realmente as cabras para a esquerda, as ovelhas para a direita. Então, as direitas das ovelhas são as ovelhas do Senhor Deus. 왼편에 Então, eu já cuidei de cabras, de bodes, eles realmente não obedecem. Eles realmente têm uma cobiça, eles têm uma teimosia tão grande, eu já criei eles. Antigamente, 옛날 기억하시냐면 사회치 크게 돼서 quando eu morava no campo. 그 짐승 키우라고 Então eles me deram 2 bodes para eu poder criar, para criar esses animais. Enquanto eu criava eles, 예, quando eles cresceram muito, 크니까요. 막. então o quintal já não era mais um quintal. 그래서 Então eu levei esses 2 bodes
para um lugar depois de noite. Eu tinha que trazer ele de novo. Então os bodes, os machos, eles surgem assim, um chifre bem grosso, não é? Ele é tão forte, tão teimoso e não obedece sempre quando eu levava para o campo e voltava. Então uma vez, eu peguei ele, eu peguei nos chifres dele e tentei brigar com ele. E ele era muito forte, ele queria me bater. E quando ele bate, dói muito. Então seja dono ou o que, não importa para ele, só bate. Mas as ovelhas não são assim. Então, as pessoas que acreditam no Senhor Jesus, tem pessoas que são com cabra, com bodes, querem bater de qualquer jeito. Quer fazer do seu jeito. Então, se tem uma ovelha e um bode, o bode ele vai batendo em todas as ovelhas achando que ele é o chefão. Então, mas as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei, quando ele dirá para aqueles que estiverem à sua direita, o rei, que é o que? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, como rei dos reis, o juiz, realmente todo este mundo que largou o nosso Salvador, que era realmente cheio da glória. Mas ele há de se manifestar novamente. Então o Senhor, rei da glória, o juiz deste mundo, quando ele surgir novamente. Todos aqueles que estiverem à direita. Então, todos aqueles, vós, que serão realmente benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o Senhor Deus, para dar para os seus filhos, desde a criação, este reino eterno, tão glorioso do Senhor Deus, ele já disse para recebê-lo. Ele já deixou preparado. Realmente tem muitos lugares para se morar na casa de meu Pai. Então, realmente o Senhor Deus ele já preparou esses lugares para os seus filhos eternos que irão vir para o seu reino. Então agora o que já está preparado, herdar. Nós agora precisamos herdar. Mas ao contrário, os que estão à esquerda, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Tá, à esquerda são aqueles que não receberam a salvação, são os bodes. Tá, vós malditos, que foram amaldiçoados, eles que negaram esse amor do Senhor até o fim, somente podem receber a maldição do Senhor Deus. Agora apartai-vos de mim e vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então é realmente o anjo corrupto, o diabo e todos os seus anjos corruptos também. O Senhor, ele preparou o inferno para eles. O fogo eterno para que eles possam sofrer. Mas realmente para este fogo eterno também, todas as pessoas que não receberam a salvação entrarão junto. Realmente não é algo surpreendente. Realmente nós éramos pecadores imundos que precisávamos ir para esse fogo eterno do Senhor Deus. Mas o Senhor, desde a criação, ele já preparou o seu Filho unigênito para nos entregar, para que nós possamos receber como herança esse reino do Senhor Deus. Não é algo tão surpreendente? É uma palavra verdadeira ou é falsa? É verdadeira? Vocês acreditam nisso? Por que vocês acreditam? É a promessa de Deus. Deus não mente. Deus que nos salvou. Então, para que nós possamos ser livrados do pecado, do inferno, o Senhor Deus, ele nos salvou? Não, não foi somente isso. Ele quer nos permitir uma maior glória, uma glória mais alta do que todos os anjos. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas ficam falando, será? Olhem bem na Bíblia. Olhem o que o Senhor escreveu para nós. Vamos trocar Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Capítulo 12, versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo 32. Então vamos ler todos juntos. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Não temais ao pequeno rebanho. Por que pequeno rebanho? Então, se olharmos em Mateus capítulo 7, versículo 13. Realmente o Senhor ele disse para entrarmos pela porta estreita. 멸망하는 생명으로 Então, o caminho que dá para a vida é o caminho estreito. Mas o caminho que leva para a perdição 인도서 거룩한 자가 é larga a entrada e largo o caminho. O caminho que leva para a vida, a porta é estreita. 길이 E são poucos são muitos que a procuram, mas são as poucos que passam por ela. Então, realmente, esta palavra, a primeira vez quando eu ouvi. Realmente são muitas pessoas que creem em Senhor Jesus. São muitas pessoas que falam, que acreditam, que querem viver pelo Senhor. Mas nós podemos ver 나중에 성경이 자세히 bem diferenciado o que está escrito na Bíblia. Como é que está em Mateus capítulo 7, versículo 25. Realmente nem todos que dizem Senhor, Senhor, irão para o reino do Senhor Deus. Então essa porta estreita, essa porta larga, não é diferenciar uma pessoa que crê ou não crê, não é isso. Muitas pessoas que creem, eles dizem Senhor, Senhor, porque eles creem. 사람 중에 As pessoas, mas elas estão indo pelo caminho, pela porta larga. Então, após eu receber a salvação, toda a pregação, toda a evangelização que eu fiz até hoje. Realmente eu já me encontrei com vários evangélicos. Então nós podemos ver que os evangélicos, o protestantismo aí cresceu tanto nesse século XXI. Realmente está cheio, pelo mundo está cheio de pastores, cheios de igreja, cheios de templos tão grandes, imensos que eles constroem. 경건하고 Tá, agora realmente eles fazem um culto tão surpreendente, milagroso, gigantesco. E eles dizem que estão dando glórias ao Senhor Deus. Mas tem uma pessoa que nasceu de novo ali? É isso que é o importante. São muitos os que se dizem evangélicos, mas são quantos que receberam a salvação? Se nós falarmos isso verdadeiramente, as pessoas têm medo de se sentirem acusadas nesse ponto. Realmente, quanto que aparecem tantas palavras assim na Bíblia? Realmente para se esforçar para entrar pela porta estreita. 내가 내기는 눈이 들어가기 Porque são muitos que tentam entrar por ela, mas são poucos que podem entrar. 천국에 들어가기 위해 Então muitos desejam procurar entrar no reino do Senhor Deus. 원하지만은 Mas são muito mais as pessoas que não conseguem entrar do que as pessoas que entram. São muito poucas as pessoas que entram. Por que essa porta é estreita? 좁으냐면 Porque pela sua própria obra, pela sua própria justiça, pelo seu próprio poder, não tem como entrar. Somente pelo sangue, cruz do Senhor Jesus, pode ser possível a entrada. E esse caminho também é árduo. É muito difícil. Por isso, 그래서 o Senhor ele disse, ó pequeno rebanho. 사람은 적은 무리야. Então nós estamos dentro desse pequeno rebanho. Então isso é algo tão surpreendente. Então, ó pequeno, não tem mais, ó pequeno rebanho. Por quê? 왜냐하면 Porque nós somos um pequeno rebanho. 좁고 험해서 São poucas as pessoas que procuram. São realmente pessoas solitárias porque estamos tão dispersos, tão longes, tão parecidos desgarrados. Mas, 그래서 우리는 alguns momentos nos sentimos solidários. Alguns momentos nós nos sentimos acusados, nós nos sentimos perseguidos, nós temos medo. Muitos cristãos depois, 들이 얼마나 quantas mortes, quanto massacre eles sofreram. E também para todos os evangélicos. 거듭나지 못한 Realmente os falsos evangélicos, os hipócritas, como é que eles realmente vivenciam? Realmente aqueles que se dizem cristãos, os próprios católicos. O que a igreja católica fez? 도전하면 Realmente se você fosse contra elas, eles chamavam você de 파형시키고 heresia 무자비하게 e te matavam. E te levavam para a Inquisição. 그리스도인들은 항상 Então nas igrejas iniciais era uma grande solidão, era uma grande dor, uma grande medo. Mas o Senhor está dizendo, não temas, ó pequeno rebanho. 그 나를 너에게 주시기를 기뻐하신다. Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O Senhor Deus, ele se agradou em dar o seu reino por nós. Então se pensarmos nisso, não tem o que ter medo, não tem o que temer. Então isso não é algo surpreendente? 디도서 Então vamos trocar Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Logo depois de 2 Timóteo. 디도서 Tito capítulo 3. 3장 Tito capítulo 3. Versículo 7. 7절 Tito capítulo 3, versículo 7, vamos ler todos juntos.
para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. 후사가 되게 하려 하십니다. Então esta é a palavra permitida para as pessoas que receberam a salvação. 우리로 저희 Então nós todos dentro da graça do Senhor Deus temos esse grande poder. Nós agora conseguimos essa herança de segundo a esperança da vida eterna. 하나님 우리가 하신 Quer dizer que nós conseguimos a vida eterna diante do Senhor Deus, recebemos a salvação, fomos justificados, nascemos de novo. Agora quer dizer que podemos entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que seguindo essa esperança da vida eterna para que nós possamos nos tornar herdeiros do Senhor Deus. Quer dizer que herdeiros de Deus. O Senhor, Ele nos enviou. Então isso é um trabalho tão surpreendente. 빌립보서 Então, em Filipenses capítulo 3, versículo 20. 우리의 A nossa identidade está onde? A nossa cidadania está nos céus. Então é por isso que nós esperamos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então nós, após recebermos a salvação, nós nascemos como filhos do Senhor Deus. E agora o lugar onde nós iremos viver não é este mundo. 우리가 Enquanto nós nascemos neste mundo, 자기가 태어난 nós temos toda a nossa identidade, a cidadania de que nós nascemos na Coreia, né? Tipo coreano, ou nascemos no Brasil como brasileiros. 대한민국 시민은 Mesmo que você vá viver no exterior, você visite algum país, você vá trabalhar, você vai, mas sendo coreano. Você vai sendo brasileiro. 구조대를 보낸다. Então, quando você precisa de alguma ajuda, você precisa de alguma coisa. Tem pessoas que realmente, mesmo estando no exterior, falam que o seu país está em guerra. Tem pessoas que querem ajudar. As pessoas que nascem nos Estados Unidos nascem com a cidadania de norte-americana, de estadunidense. 굉장히 세력이 있죠. 우리는 A nossa cidadania está nos céus. Então, após recebermos a salvação, 육신은 então nós, 우리가 태어난 a nossa carne, 우리 나라 está neste mundo, mas não. A nossa cidadania é nos céus. É um lugar onde nós precisamos retornar. O reino do Senhor Deus é o lugar eterno, onde nós temos a nossa herança. A herança deste mundo 잠시 후에 없습니다. são coisas realmente temporárias que irão desaparecer. A cidadania já vai expirar neste mundo. Então é por isso que uma pessoa que nasceu de novo, 한 사람은 이중 ele tem o quê? 그다음 모르시나? Ele está vendo com dupla nacionalidade no momento. Mas ele é cidadão do reino dos céus. E tem que ser correto isso. A nossa cidadania está nos céus. Vamos procurar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Para que? 자, 여기서 Tá aqui ele fala, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. 거기에 3이 있죠. 2가 있네. 2라고 있죠, 옆에. 그 밑에 O que ele fala aqui nessa palavra? Ele fala o que? Portar-vos o que? Dignamente. 다른 번역에는요. Então se olharmos em outras traduções dessa palavra, 복음에 합당하게 então ele fala portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Quer dizer que em outras traduções é portar-vos dignamente conforme a cidadania de Cristo. Então realmente para podermos entrar no reino do Senhor Deus, como homens verdadeiros que vivem no reino do Senhor Deus. Como é para viver? 이는 내가 Então o Senhor, Ele está longe de nós. Que vare e vos veja, que Ele esteja ausente, seja acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé 한 마음 do Evangelho. 믿음 위에 굳게 서서 E uma única vontade, 뜻으로 e um único Evangelho nos unimos. Pelo Evangelho nós vivemos. Pelo Evangelho nós sofremos. 고난받고 Pelo Evangelho nós unimos nossas forças. Pelo Evangelho 복음에서 nós vivemos ou morremos. Por quê? Porque esse é o cidadão do reino dos céus. Então, os compatriotas, eles vivem no mesmo destino, na mesma vontade, na mesma situação. Os coreanos, 한국 사람들은요. eles têm um coração de querer amar verdadeiramente o seu país. Então, é por isso que quando tem uma dificuldade, eles se reúnem rapidamente. Isso é surpreendente. 대단해요. 외환위기 때 Quando eu estava no FMI, 하마터면 quase o país quebrou. Quando todas as empresas fossem quebrar, então o país iria estar em perdição. 국민들이 Teria uma crise, então todas as pessoas iam se tornar como mendigos. Então quase aconteceu um grande problema.
Então os coreanos, o que eles fizeram naquele tempo? Seja o dinheiro deles, seja anel, seja tudo ouro, joias que eles tinham, eles pegaram tudo, venderam, para que pudessem vencer essa crise no país. Então, disseram que no mundo eles se assustaram ao ver isso. Então, os coreanos. Quando eles estão na conforto, eles não sabem muito bem, mas na dificuldade eles se reúnem. Então, nós, como cidadãos do reino do Senhor Deus, nós precisamos viver adequadamente como reino, como filhos do Senhor Deus. Quer dizer que nós precisamos viver como o quê? Herdeiros de Deus. Então, Hebreus capítulo 10. Vamos procurar essa palavra. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Vamos ler todos juntos. Porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então aqui ele fala compadecestes das minhas prisões. Então realmente havia muitas pessoas que eles estavam pregando o evangelho e eles foram aprisionados. Então realmente vocês se compadecerem das pessoas que estão presas. Então vocês realmente receberem com alegria esse roubo da herança. Tinha algumas pessoas que perdiam toda a sua herança por causa do evangelho. Então no tempo da igreja católica, eles chamavam de hereges os cristãos. Então não tinha nem o que julgar, não tinha nem o que fazer. Quando eles decidiam isso, a igreja e o país levavam todos os bens dessa pessoa. Então, realmente, com alegria, nós perdemos nossos bens. Então, realmente, nós perdemos esses bens e nós recebíamos com alegria. Por quê? Então, porque isso daqui a pouco vai desaparecer mesmo. Pode levar agora, se quiser. Por quê? Então, realmente tem uma maior vontade, uma maior glória do reino do Senhor Deus. Existe algo preparado para nós. Então, já que sabemos que existe esse preparo eterno da glória do reino dos céus, daqui a pouco nós vamos ter essas coisas. Pode levar, se quiser, essas coisas que eu tenho agora. Quer dizer, com alegria eles receberam. Então, porque eles sabem que existe a herança eterna no reino do Senhor Deus. Se você conhece isso, você não tem vontade nem desejo neste mundo. Vamos voltar novamente. Vamos procurar a palavra Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Tá, aqui neste mundo, não temos cidade permanente. Então, mas buscamos a futura. Então, esse reino do Senhor Deus é eterno. Tem Hebreus capítulo 11, versículo 16. Capítulo 11, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então quer dizer que agora nós realmente não... Mesmo que nós desejamos a terra natal... Então tem pessoas que têm a cidade natal lá na Coreia do Norte. Então, voltar para a cidade natal é um desejo tão grande, não é? É o quê? Então não existe mais dificuldades para voltar para a terra natal, porque agora temos a rodovia. Mesmo que volte para a sua terra natal, não tem o que esperar lá. Não tem mais nada, já mudou muito. Agora, nós precisamos desejar uma cidade, uma terra natal, onde está no reino do Senhor Deus. Então esse reino do Senhor Deus, que é a nossa cidade natal, que está no reino do Senhor Deus. Então é por isso que nós realmente precisamos desejar as coisas eternas que estão na glória do Senhor Deus.
para nós podermos ser advindos dessa grande glória do Senhor Deus, onde o Senhor Deus ele preparou todas as coisas para nós, o Senhor Deus nosso Pai. E assim nós podemos entrar no seu reino, naquele país, naquela terra, daqui a pouco. É daqui a pouco. 잠시 후입니다. Daqui a pouco o Senhor que está por vir virá. Aqueles que estiverem cansados serão saciados. Realmente daqui a pouco essa vida neste mundo termina. Então para essa terra eterna do Senhor Deus. 하나님이 우리를 위해서 Então o Senhor ele nos prepara todo este mundo. Realmente como esse reino do Senhor Deus, este mundo deve ser tão agradável, tão admirável, certo? Nós não sabemos como é, mas se formos vamos ver como é. Mesmo que tenha alguma coisa tão linda, tão maravilhosa neste mundo, não tem como comparar com o reino dos céus. Não tem como. 할 수가 없죠. Então nós temos filhos do Senhor Deus. 이 Essa identidade, 신분이 como ela é tão surpreendente. Então nós, ao olharmos isso, realmente nós precisamos viver de forma adequada como filhos do Senhor Deus. Eu vou pregar somente até aqui, vamos orar. 기도하겠습니다. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós que estávamos no meio do pecado, o Senhor Deus nos salvou. O Senhor Deus nos considerou como seus filhos. Pelo reino eterno do Senhor Deus, o Senhor Deus nos permitiu a herança, a glória eterna. Senhor Deus, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa esperança incorruptível, que não tem como perecer, que nós realmente possamos ter essa esperança eterna no reino, para o reino do Senhor Deus, que nós não temos nenhum desejo, nenhuma vontade com este mundo, que nós possamos viver como filhos dignos do Senhor Deus, que para que quando estivermos no meio da glória do Senhor, quando o Senhor retornar, que nós possamos receber toda a glória, toda a graça do Senhor Deus. Senhor, que nenhuma pessoa no meio de nós se perca, mas sim que todas as pessoas aqui possam ter essa glória eterna do Senhor Deus, que nenhuma pessoa se perca no meio desse caminhar. Senhor, a evangelização que está acontecendo em vários lugares do país, que o Senhor Deus todos os dias possa estar ajudando, vários momentos o Senhor Deus possa auxiliar, possa confortar esses santos, para que eles possam fazer esse trabalho, para que nossos irmãos e irmãs, todos eles, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja qual momento o Senhor Deus possa ajudar, para que eles possam viver de forma digna como seus filhos, para que eles possam, todos unidos, fazer esse trabalho voluntário do seu evangelho. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.